Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 2 de fevereiro, uma quinta-feira, e hoje nós completamos 98 dias de leitura do livro de Mórmon. E esse é extraordinário. Estou muito feliz, mas 2 dias nós chegamos a 100. Que vitória, né? Todos os dias sendo constante na leitura do livro de Mórmon. Firmes, constantes. Vamos lá. Hoje nós vamos ler Alma. Começamos o livro de Alma hoje. Alma 1. Filho de Alma. Relato de Alma, que era filho de Alma e o primeiro juiz supremo do povo de Nefe e também o sumo sacerdote da igreja. Um relato do governo dos juízes e das guerras e contendas do povo. E também o relato de uma guerra entre nefitas e lamanitas, segundo o registro de Alma, o primeiro juiz supremo. Capítulo 1. Neor ensina falsas doutrinas, organiza uma igreja, introduz artimanhas sacerdotais e mata Gideão. Neor é executado por seus crimes, artimanhas sacerdotais e perseguições propagam-se entre o povo. Os sacerdotes trabalham com seu próprio sustento, para seu próprio sustento. O povo cuida dos pobres e a igreja prospera, aproximadamente 91 a 88 a.C. Ora, aconteceu que no primeiro ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, e daí em diante, tendo o rei Mosias ido pelo caminho de toda a terra, combatido o bom combate, andado retamente diante de Deus, não tendo deixado ninguém para reinar em seu lugar, não obstante, ele estabelecera leis, e elas eram reconhecidas pelo povo. Portanto, tinham a obrigação de submeter-se às leis que ele havia formulado. E aconteceu que no primeiro ano do governo de Alma, como juiz, foi-lhe apresentado um homem para ser julgado, um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. E ele saíra pregando ao povo o que chamava a palavra de Deus, opondo-se à igreja, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. Aqui, quando fala populares, a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, ele começou a usar a religião, os ensinamentos do que ele falava ser a religião, para justificar o pecado. E em nome da religião ele justificava então os pecados. Também, quando se fala aqui de populares, nós podemos pensar nos professores que ensinam o evangelho. Que o professor não deve se colocar entre o aluno e o senhor e procurar se promover assim, olha como eu sou bom, tá? Olha como eu sou o melhor professor. Tomar cuidado. Na verdade, o grande professor que nos ensina é o Espírito Santo. Por isso, quando nós estamos numa aula ou lendo as Escrituras, devemos abrir nosso coração para sentir a influência do Espírito Santo. Porque, na verdade, quem nos leva, nos conduz até o Salvador é o Espírito Santo, que testifica da verdade, testifica do Pai e do Filho. E aqui eles estavam falando desses ensinamentos populares. Também devemos ter muito cuidado com os modismos, com as coisas que aprendemos hoje em dia, que nos afastam de Deus. Por melhor, por mais agradável que seja o ensinamento, devemos tomar cuidado com esses modismos, com esses ensinamentos tão populares. No 4. E ele também testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia, e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também haviam redimido todos os homens. E no fim, todos os homens teriam vida eterna. E então ele ensinava que não era necessário arrependimento, que as pessoas não precisavam mudar, e que elas podiam fazer qualquer coisa, mas que no final todos seriam salvos. E esses eram os ensinamentos e as doutrinas que ele pregava.
no versículo 5. E aconteceu que tanto pregou estas coisas que muitos acreditaram em suas palavras, e foram tantos que começaram a sustentá-lo e a dar-lhe dinheiro. E ele começou a exaltar-se no orgulho de seu coração e a usar vestimentas custosas. Sim, até começou a organizar uma igreja de acordo com a sua pregação. E aqui nós começamos a ver sobre orgulho. Orgulho é inimizade contra Deus, orgulho é inimizade contra as pessoas. E aqui uma característica, começou a usar vestimentas suntuosas, né, de alto custo. E o que acontece com isso? Começou a mostrar que deveria ter uma divisão entre as pessoas. E isso é totalmente contrário à visão do Senhor. No versículo 7. E aconteceu que enquanto andava assim, pregando aos que acreditavam em suas palavras, encontrou um homem que pertencia à igreja de Deus. Sim, precisamente um de seus mestres, e começou a discutir com ele asperamente, com o fim de afastar o povo da igreja. Mas o homem opôs-lhe resistência, advertindo-o com as palavras de Deus. Ora, esse homem chamava-se Gideão, e fora ele quem servira de instrumento nas mãos de Deus para livrar do cativeiro o povo de Lime. Ora, porque Gideão lhe opôs resistência com as palavras de Deus, ele encolarizou-se contra Gideão, e tendo sacado da espada, começou a golpeá-lo. Ora, tendo Gideão idade avançada, não pôde resistir aos golpes, foi portanto morto pela espada. E o homem que havia matado foi aprisionado pelo povo da igreja e levado à presença de Alma para ser julgado pelos crimes que cometera. E aconteceu que, estando ele diante de Alma, defendeu-se com muita ousadia. Mas Alma disse-lhe: eis que esta é a primeira vez que artimanhas sacerdotais foram introduzidas no meio deste povo. E eis que tu não somente és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também por teres tratado de impô-las pela espada. E se tais artimanhas tivessem sido impostas a este povo, teriam acarretados a sua total destruição. E fizeste correr o sangue de um homem justo, sim, um homem que muito bem fez entre este povo. E se te poupássemos, o sangue dele recairia sobre nós como vingança. Estás, portanto, condenado à morte, de acordo com a lei que nos foi dada por Mosias, nosso último rei, o qual foi reconhecida por este povo. Portanto, este povo deve respeitar a lei. E aconteceu que o levaram, e seu nome era Neor, e conduziram-no até o alto da colina de Mante, e lá ele foi obrigado a reconhecer, ou melhor, reconheceu entre os céus e a terra, que o que ensinara ao povo era contra a palavra de Deus. E ali sofreu uma ignominiosa morte. Ignominiosa, que palavra é essa? Significa que foi uma morte desonrosa. No 16, não obstante, isso não pôs fim à difusão de artimanhas sacerdotais na terra, porque havia muitos que gostavam das coisas vãs e continuavam a pregar falsas doutrinas, e isto faziam por causa de riquezas e honrarias. Então, mais uma característica, né? Eram falsas doutrinas, honrarias. Então, pregavam para obter honrarias, pregavam para obter riquezas, pregavam falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas eram agradáveis aos ouvidos do povo. E esse é um cuidado que nós devemos ter nos nossos dias. Vivemos numa época de tanta informação que é impossível até para uma pessoa, qualquer pessoa, receber todas essas informações, de tantas que estão disponíveis em nossos dias. Mas muitas dessas informações são totalmente falsas, doutrinas falsas que nos afastam de Deus. Daí alguém pode dizer assim: então não vou mais entrar no Facebook, não vou mais entrar no Instagram, não vou mais entrar, né, no YouTube. Irmãos e irmãs, assim como
existem doutrinas falsas, existem muitas coisas boas. Uma das boas coisas, por exemplo, é o clube de leitura do livro de Mórmon. E o Elder Bednar, certa vez, ele disse que nós deveríamos inundar as mídias sociais com palavras do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo hoje, eu e vocês aqui. Estamos colocando boas coisas nas mídias sociais. A igreja existe, as mídias sociais que nos ajudam demais, os aplicativos, onde nós temos muitos recursos para utilizar para aprendermos o Evangelho e para propagarmos. O que precisamos fazer é ser sábios, não é tomar cuidado com as mídias sociais. Por exemplo, quanto tempo você usa por dia? Reduz a sua carga, não fica a manhã inteira, o dia inteiro. Enfim, temos que tomar muito cuidado com as mídias sociais. Também não significa que devemos abandoná-las, mas devemos ter um equilíbrio, tá bem? E eu estou muito feliz pelas mídias sociais, porque posso estar com você agora compartilhando a leitura do livro de Mórmon. Vamos continuar aqui então, no versículo 17. Não obstante, não se atreviam a mentir por temor à lei, pois os mentirosos eram punidos, se descobertos. Consequentemente, alegavam pregar de acordo com a sua crença, e a lei não tinha poder contra homem algum por causa de sua crença. E não se atreviam a furtar por medo da lei, pois seriam punidos. Nem se atreviam a roubar nem a assassinar, pois aquele que assassinasse seria punido com a morte. Mas aconteceu que todos os que não pertenciam à Igreja de Deus começaram a perseguir aqueles que pertenciam à Igreja de Deus e que haviam tomado sobre si o nome de Cristo. Sim, eram perseguidos e afligidos com toda sorte de palavras, e isto por causa de sua humildade, porque não se exaltavam a seus próprios olhos, e porque partilhavam a palavra de Deus uns com os outros, sem dinheiro e sem preço. Ora, havia entre o povo da igreja uma lei severa que proibia a qualquer homem que pertencesse à igreja perseguir aqueles que não pertencessem à igreja, e proibia perseguições entre eles mesmos. Não obstante, havia muitos entre eles que começaram a tornar-se orgulhosos e a contender acaloradamente com seus adversários, chegando a bater-lhes, sim, golpeavam-se uns aos outros com seus punhos. Ora, isto aconteceu no 2º ano do governo de Alma, causando à igreja muitas aflições. Sim, isto foi causa de muitas tribulações na igreja, porque o coração de muitos se endureceu e seus nomes foram riscados, de modo que não mais foram lembrados entre o povo de Deus. E também muitos se afastaram do meio deles. Ora, isto era uma grande provação para os que permaneciam firmes na fé. Não obstante, foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus, e suportaram com paciência as perseguições que se acumulavam sobre eles. E quando os sacerdotes deixavam seu trabalho para ensinar ao povo a palavra de Deus, o povo também deixava seus trabalhos para ouvir a palavra de Deus. E quando o sacerdote terminava de ensinar-lhes a palavra de Deus, voltavam todos diligentemente para seus trabalhos. E o sacerdote não se julgava superior a seus ouvintes, porque o pregador não era melhor que o ouvinte, nem o mestre melhor que o discípulo. E assim eram todos iguais, e todos trabalhavam, cada um de acordo com suas forças. Uma coisa muito importante aqui, e você sabe, hoje na igreja, os bispos, o bispado, a presença do coro, a presença do socorro, das primárias, das moças, não existe um clero pago na igreja. São todos voluntários. Eu sirvo como bispo atualmente e vou ser desobrigado daqui a um tempo, normalmente uns 5 anos. E outro irmão será chamado. E todos nós trabalhamos, temos o nosso sustento para prover as nossas necessidades. E assim acontece com o clero, com todos na igreja. Todos vocês que têm um chamado, assim acontece. E uma coisa importante também,
que nós devemos, eu sempre falo assim, não sobe no banquinho. Estou servindo comigo. Não, agora eu soube. Não, irmãos, todos somos iguais. Todos somos iguais. O Senhor apenas estabeleceu os chamados para que a igreja pudesse ser organizada e ter a chave do sacerdócio para que as bênçãos, as ordenanças e bênçãos do sacerdócio fossem administradas a todos. Então todos nós devemos tomar muito cuidado para não subir no banquinho, né? Achar que isso agora eu sou superior, porque eu estou servindo nesse chamado ou naquele chamado. Mas na verdade todos nós somos iguais aos olhos do Senhor. E uma coisa importante que eu vejo, pelo menos, né? Você é um tipo de pessoa, e quando você está servindo num determinado chamado, continue sendo você mesmo. Sirva com dedicação, procure engrandecer o seu chamado, fazer bem feito, mas continue sendo você mesmo. Um dia você vai ser desobrigado, e quando você for desobrigado, você vai continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Muito bem. Versículo 27. E eles repartiam os seus bens com os pobres e necessitados e doentes e os aflitos, cada um de acordo com o que possuía, e não usavam vestimentas custosas, contudo eram asseados e formosos. E assim eles organizaram os negócios da igreja, e assim começaram a ter paz contínua novamente, apesar de todas as perseguições. E então, graças à solidez da igreja, começaram a enriquecer extremamente, tendo abundância de tudo o que lhes era necessário. Abundância de rebanhos e manadas, e de animais cevados, e de toda espécie, e também abundância de grãos e de ouro e de prata e de coisas preciosas, e abundância de sedas, de finos tecidos de linho, e de toda espécie de bons tecidos simples. E assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu, ou faminto, ou sedento, ou doente, ou que não estivesse sido alimentado. E o seu coração não estava nas riquezas. Portanto, eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencentes ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se referia aos necessitados. E assim, prosperaram e tornaram-se muito mais ricos que aqueles que não pertenciam à sua igreja. Uma coisa interessante que eu vejo assim, a igreja ensina que nós devemos trabalhar, ela ensina que nós devemos prosperar, progredir, tanto espiritual como materialmente. Hoje nós temos o Fundo Perpétuo de Educação, que ajuda na qualificação dos membros da igreja. Nós temos o serviço de bem-estar com diferentes tipos de cursos de autossuficiência. Também, uma coisa maravilhosa que eu acho tão interessante, a igreja tem a Universidade de Brigham Young, e ela incentiva todos a progredirem, a prosperarem. E hoje, os membros da igreja, né, podem aprender o inglês, por exemplo, através do English Connection, que são 3 cursos, e daí prepara eles para entrar no Pathway. O Pathway é um ano de preparação para poder entrar na universidade da igreja, né? E nós temos a Universidade de Brigham Young, e existe um curso à distância que ele pode ser feito de qualquer parte do mundo, e que você pode estudar numa universidade americana, receber um diploma de uma universidade americana, e assim aumentar as suas qualificações. E tudo isso é online, pode ser feito com um custo bem modesto, e está à disposição dos membros. Eu coloquei até um link aqui embaixo. Se você quer estudar numa universidade americana, tem ali uma introdução, você pode entrar ali e continuar depois pesquisando, e como fazer para cursar o Pathway e depois entrar na universidade pagando um preço bem baixinho. Então a igreja incentiva todos a progredirem, a prosperarem, a se tornarem pessoas autossuficientes. Muito bem. No versículo 32, agora tem alguns perigos dessas pregações que nós vimos aqui de Neor e seu grupo.
32. Pois aqueles que não pertenciam à sua igreja entregavam-se a feitiçarias e a idolatria e o ócio. E a ócio é preguiça, né, irmãos? E a tagarelices e a invejas e contendas, usando vestimentas custosas, exaltando-se segundo o orgulho de seus próprios olhos. Então eles pregavam a divisão de classes, perseguindo, mentindo, furtando, roubando, cometendo libertinagens e homicídios e toda espécie de iniquidade. Não obstante, a lei era aplicada a todos os que transgredissem, tanto quanto possível. E essas coisas, irmãos, fazem parte da nossa sociedade hoje. Que possamos viver o Evangelho intensamente e ser a luz do mundo. Versículo 33. E mais uma coisa, que possamos resistir às perseguições. De que maneira? Vivendo o Evangelho a cada dia. A cada dia. Sendo exemplo para nossos familiares e amigos e para a igreja e para a sociedade que vivemos. Versículo 33. E aconteceu que, aplicando-se-lhes assim a lei, cada um sendo castigado de acordo com o que fizera, tornaram-se mais tranquilos e não se atreviam a cometer iniquidades abertamente. O povo de Nefe teve, portanto, muita paz até o 5º ano do governo dos juízes. E assim nós encerramos mais um capítulo do livro de Mórmon. Continua firme, continua constante na leitura do livro de Mórmon. Parabéns por estar lendo todos os dias. Tchau, querida irmã, querido irmão, e até amanhã.